Gravando a segunda parte, módulo 7, Psicodinâmica das Neuroses, dia 23 de fevereiro de 2022. Psicodinâmica das neuroses que nós estamos trabalhando, algo bastante complexo a ser estudado, então vamos nos aprofundar nisso, para poder começar a entender aquilo que acontece conosco e com as pessoas com quem a gente convive. O modelo da mente construído, proposto por Freud, que foi a estrutura da mente humana, bem como o seu funcionamento, exigiu a implementação de certos princípios básicos a fim de regular o funcionamento mental. Inicialmente, Freud se utiliza do princípio do prazer e desprazer para referir-se à ideia básica de que o objetivo de toda atividade psíquica é buscar o prazer para evitar o desprazer. É interessante isso, não é? Então, o ser humano, por sua natureza, ele está sempre em busca do prazer, sempre em busca da satisfação da primeira experiência de prazer. O não buscar, então, entra como desprazer, aí traz dor, traz a dor e traz a neurose. O aparelho psíquico, em seu desenvolvimento, ainda incipiente, tende a descarregar toda e qualquer estimulação que venha a provocar desprazer. E assim, segundo Freud, reduzir ao mínimo a tensão energética proporcionando prazer. Este é o jogo da estrutura da mente de todo ser humano. O princípio de prazer se refere essencialmente ao significado que a catex pulsional, a catexia pulsional, demanda a gratificação imediata. A catexia é a energia que vem com a pulsão. A manifestação, ela quer a gratificação imediata, não levando em conta o princípio de realidade, ou seja, a realidade externa. Para o id, não existe realidade externa e ele é totalmente atemporal. Ele quer, tem que ser na hora. Daí que tem a barreira do ego, a consciência e o superego. Freud, então, refere a gratificação ou satisfação alucinatória do desejo como quando o bebê substitui o seio faltante da mãe pela sucção do seu polegar. Aí está polega, é polegar. Assim, o bebê se coloca na vigência do prazer na ausência da mãe, chupando o dedo. Ele chupa o dedo do pé, porque ele consegue dobrar o pé até a boca, ele chupa o dedo da mão. Tudo que ele pega, ele põe na boca. Esse prazer pode estar presente no adulto através das fantasias inconscientes de completude, das crenças ilusórias de onipotência, nos devaneios e também nas produções delirantes. O princípio do prazer regula a necessidade de recriar, pela ação ou pela fantasia, qualquer situação que proporcione satisfação. Porque o id, no princípio do prazer, está sempre em busca da satisfação. Isto mediante a eliminação da tensão pulsional. Portanto, a atividade psíquica tem por objetivo, no seu conjunto, evitar o desprazer e proporcionar o prazer. Seu papel regulador também é visto em conjunção com a reação do ego, a ansiedade sinalizadora que constitui um aviso ante a percepção de um perigo. Mas não só ante a percepção de um perigo, ante a percepção também de uma coisa boa que vai acontecer. Ansiedade.
A ansiedade é desprazerosa e, por isso, o princípio de prazer, desprazer, se põe em ação e ativa as variadas funções da mente necessárias para lidar com o perigo que fora percebido ou com algo que vai acontecer. Pensamentos que provocam ansiedade. Esse princípio tem conotações biológicas e psicológicas. No modelo biológico empregado por Freud, foi o princípio de constância na questão do princípio do prazer. Esse princípio, tal como acontece nos anteriores, presume que o organismo procura evitar ou eliminar a tensão e mantê-la em nível tão constante quanto possível. A teoria psicanalítica, pessoal, considera o princípio de realidade a partir dos enfoques econômico, tópico e dinâmico. O que é o econômico? O tópico econômico, o foco econômico. O princípio de realidade corresponde a uma transformação da energia livre a uma energia ligada. Porque o econômico está no princípio da realidade, então ele está ligado com a realidade externa, ele está ligado com o superego e está ligado também com o pré-consciente. O tópico, esse princípio caracteriza essencialmente o sistema pré-consciente e consciente. E o dinâmico, psicanaliticamente, a intervenção do princípio de realidade é baseado num certo tipo de energia pulsional que estaria especialmente a serviço do ego. Não devemos dividir os seres humanos em dois grupos mutuamente exclusivos, segundo sua escolha de objeto, seja na crítica ou na física. Assumimos que ambos os tipos de escolha de objeto estão abertos para cada indivíduo e que ele pode demonstrar a sua preferência por um ou por outro, ou a sua condição por uma situação ou por outra, como nós praticamos ontem também falando das cores. A pulsão sexual se destaca a partir do funcionamento de todos os aparelhos que garantem a preservação do organismo, bem como ao prazer de realização da sua função. Se a pessoa não está tendo nenhum tipo de realização, ela não está tendo prazer, ela começa a se sentir inútil. Já no segundo momento, esse prazer será procurado por si mesmo, porém, sem objetivo exterior, em nível de zona erógena. Assim, a sexualidade infantil inicial, tem uma influência muito grande na nossa vida, fica definida pelas características de apoio, zona erógena e autoerotismo, estando presente desde a origem do desenvolvimento psicobiológico, a criança com a sucção e a retenção de excrementos, fase oral e fase anal, mostra que visa ao prazer de órgão. Ela tem prazer em segurar os excrementos, em não defecar, e também tem o prazer ao defecar. A análise de sintomas no adulto nos conduz a essas atividades infantis geradoras de prazer. Isso, incontestavelmente, por intermédio de um material sexual. Muitas pessoas repetem situações estressoras no curso de suas vidas sem se darem conta ou reconhecerem que repetem situações aflitivas e até mesmo penosas relacionadas com suas vivências e experiências passadas.
As pessoas que criticam seu pai por atitudes que os pais tiveram, repetem coisas que os pais também fizeram. E quando percebe, ela se autocritica. Os episódios que podem se desenvolver de modo inesperado não parecem estar relacionados à personalidade ou ao comportamento geral do indivíduo, aos quais esses atribuem a má sorte, ao destino, ou até mesmo a tragédias que só acontecem com estes. São pessoas que padecem do funcionamento da compulsão à repetição. São pessoas neuróticas. Geralmente, pessoas com essa característica, elas se dão muito bem nas igrejas, porque é o destino dela ser aquilo. Nós não nascemos com destino, nós fazemos o nosso destino. Não é má sorte, é perseverança e dedicação. Tragédias acontecem com todos, mas para as pessoas com essa característica, as tragédias só acontecem com ele. Então, essas pessoas padecem do funcionamento da compulsão à repetição. Ela precisa, ela não tem energia para isso, então ela passa a ter um sofrimento muito grande. Então se agarra nos preceitos ou nos conceitos religiosos. É a vontade de Deus. Deus quer assim. E não é? Isto é inibir a potencialidade da pessoa. A compulsão à repetição, em contraste com outros fenômenos psicológicos, entre outros, o masoquismo, gosta de sofrer. Opera para promover a função dominante do aparelho mental, detendo assim a tensão e eliminar a excitação. No masoquismo, ela entra no conformismo de sofrer por não estar realizando. E aí constrói um monte de pensamentos, justificando por que não realiza. Às vezes não está conseguindo realizar nada, porque lá na sua terra infância foi estigmatizado como burro, como inconveniente, como idiota. Você nunca vai ser nada na vida. Quantos pais, quantas mães que falam isso para os seus filhos? E que batem, que jogam de qualquer maneira, então ele se sente totalmente rejeitado, incompetente. As manifestações da repetição incluem reencenações de conflitos da infância que se repetem de diferentes formas, e até mesmo em sonhos recorrentes e pesadelos. Os conteúdos dos sonhos são uma coisa fantástica para a gente trabalhar, para a gente analisar. Muito em breve nós vamos, acho que é o módulo 9, vamos falar da interpretação dos sonhos. A repetição é uma característica de muitos fenômenos e processos da vida, biológicos e psicológicos, e que todos nós precisamos, às vezes, fazer a repetição de algumas coisas lá no nosso passado. E resolver, evidentemente, quando a gente tem consciência do que é que nós estamos fazendo. A compulsão à repetição, ao nível da psicopatologia concreta, é um processo que não tem como coibir, pois é de origem consciente, através de qual o sujeito se coloca ativamente em situações penosas. Dessa forma, repete experiências anteriores e antigas, sem recordação do protótipo, tendo a impressão muito viva de que se trata de algo plenamente atual em sua realidade. Porque não tem consciência ainda, não veio à tona, identificar o que provoca essa repetição, o que provoca essa compulsão.
o menino na fase fálica, ele desfruta de um orgulho viril de possuir um pênis, porém limitado. Por ser este menor do que o do seu pai, a criança sente o fato como um golpe narcísico, tendo a impressão de ser inferior ao pai na rivalidade de piana, porque ele quer ocupar o lugar do pai para poder ter a mãe. Portanto, é nesta fase aí, começa aos 3 anos, 4 anos, que o menino se identifica com seu pênis, numa valoração narcísica do órgão, embora ainda não tome posse dele, como determinação sexual. Ainda mais quando ele descobre que a menina não tem pênis. Ele se sente todo poderoso. Então, quando nós falamos no fálico, não é tão somente o símbolo do pênis, é o poder, é a força. Impulsos fálicos ativos coexistem com o desejo de ter o pênis acariciado. No entanto, o medo de alguma coisa acontecer a esse órgão sensível é traduzido na angústia de castração, o medo de ser castrado. Há adultos que fazem brincadeiras em relação ao pênis, reforçando o temor de punição. Outros fazem ameaças à criança quando percebem ou surpreendem se masturbando, com promessa: vou cortar seu pipi, vou tirar fora seu pênis. Mas e quando é a menina que está se masturbando no seu clitóris? Também é reprimida. Ao invés de oferecer uma oportunidade, oferecer um brinquedo qualquer, alguma coisa que possa desviar a atenção da masturbação, mas não censurar. Esse falar sério ou brincar sempre se constituem em ameaças que a criança interpreta como uma possibilidade, uma promessa de castigo, a castração, medo esse reforçado pelos seus desejos nesse período de piano. As mulheres passam por uma situação bastante crítica nesse seu desenvolvimento, quando a mãe não é uma mulher satisfeita no seu casamento, mas ela está no casamento porque não tem outra saída, não tem para onde ir, e também não tem a coragem de encarar outra situação, está numa zona de conforto, entre aspas, e que ela diz para a menina assim: cuidado com o homem não presta. O homem só quer ter o prazer, ele só quer usar você. E com isso, ela vai criando um impasse dentro dela, porque vem toda a pulsão sexual a partir dos 12, 13 anos de idade, 14, 15, e aquela curiosidade, aquela força libidinal para o sexo que é da natureza humana. Mas cuidado, homem não presta. E com isso, ela se mete em aventuras desagradáveis. E pode levar muito tempo para chegar a ter uma relação adulta que lhe dê prazer. Eu já tratei de mulheres de 45, 50 anos de idade, casadas há 25, 30 anos, e que declararam nunca ter sentido prazer na relação com o marido. Então, de acordo com as falsas interpretações animísticas, esses temores e sentimentos de culpa se relacionam com as fantasias que acompanham o ato de se masturbar. Uma masturbação equilibrada é saudável. Não tem por que censurar. Nas meninas, a masturbação tem como ponto central o clitóris. Quando vai dar banho na criancinha, está fazendo a higienização, passa a mão ali para lavar
a entrada da vagina dela, passa a mão na clitóris, ela se excita. Vai lavar o pipi do menino, ele se excita. Toda a parte erógena, erotizada. Vai lavar o bumbum, passa a mão no ânus, também se excita, também dá prazer. Então, o clitóris é a parte do aparelho genital que se apresenta mais rica em sensações e que atrai a descarga de toda a excitação sexual. Porém, não é a única sexualidade genital feminina, havendo também uma sexualidade vaginal. Há pessoas adultas, mulheres adultas, que têm uma fixação nessa fase do desenvolvimento, a fase fálica, no clitóris. Ela não tem prazer na relação com penetração, mas sim somente com a excitação clitoriana. A menina, como o menino, até que lhe ensine o contrário, pensa e sente que todas as pessoas são constituídas como ela. Não tem noção. Quando percebe que não é assim, aí sente a situação como desvantagem severa. A menina, ao se convencer de que não possui um pênis, ela sente-se fracassada, acarretando sentimentos de vergonha, de inferioridade, inveja do pênis, mortificação e ciúmes, e raiva da mãe por não ter o pênis. Aí, quando ela leva toda a sua força libidinal no complexo de Édipo para o pai. Fantasias femininas podem ocorrer, às vezes, que a fixação materna no período pré-edipiano se acompanha de desejos genitais masculinos, o que nem sempre é o caso. Essas fantasias podem acompanhar a masturbação clitoriana, e embora as meninas pequenas tenham um impulso de entrar na mãe, é uma fantasia oral que se origina no período infantil mais arcaico. Muitas vezes, no inconsciente das meninas, aparece a fantasia de ter um filho com a mãe, fantasiando esta como criador e elas próprias como portadoras do filho. Ela quer ocupar o lugar da mãe. O período fálico para o sexo feminino tem sua significação no fato de que possuem duas zonas erógenas principais, clitóris e vagina. Na infância, o clitóris ocupa o primeiro plano e na fase adulta é a vagina. Ocorrendo essa transferência de modo definitivo na puberdade ou posteriormente. Aí está preparada ou induzida por uma impulsão no sentido da passividade. É experimentada pela menina quando esta, variando de sua função materna preponderante, se volta para o pai. Tanto o menino quanto a menina abandonam a masturbação genital ou a diminuem bastante após o período de piano, para reaparecer na puberdade. E vem com toda a força. As crianças se convertem em voyeurs, aqueles que têm que estar olhando, fazem-no frequentemente depois que a atenção delas foi dirigida para seus genitais, através da masturbação, desenvolvendo um acentuado interesse pelos órgãos genitais de seus companheiros de jogos ou folguedos. A menina vai no banheiro para fazer xixi, não faz xixi no mictório como os meninos fazem, e ele fica curioso, ele quer ver por que a menina não pode fazer xixi aqui, ela tem que fazer xixi no vaso sanitário. Então ele quer subir lá para olhar, para ver como que é a parte genital da menina, que ele não entende.
E aí passa a ser um voyeur, porque o olhar provoca excitação. Os sintomas neuróticos dificilmente aparecem enquanto as crianças a praticam. São propensos a aparecer somente depois de um período de abstinência, quando passam a substituir a satisfação masturbatória. Essas pessoas dificilmente se sentirão felizes em suas escolhas objetais quando adultas. Isso acontece com homem e com mulher. E acontece com todas as pessoas, que vai depender do ambiente com o qual ela foi criada, como é que lidaram com ela quanto às manifestações da sexualidade. A maioria não teve uma conversa sobre sexualidade com seus genitores. Vai aprendendo na rua, a curiosidade. Uma garota mais ousada que já resolveu ter uma relação sexual, não tem noção das coisas que acontecem. O garoto inexperiente que vai também fazer a sua relação sexual, tem vergonha. A compulsão, a repetição, ao nível da psicopatologia concreta, é um processo que não tem como coibir, pois é de origem consciente, através do qual o sujeito se coloca ativamente em situações penosas. E dessa forma, repete experiências anteriores e antigas, sem recordação do protótipo, mas sente os mesmos traumas, tendo a impressão muito viva de que se trata de algo plenamente atual em sua realidade, quando de fato ele está repetindo algo que aconteceu no passado dele que ele não se lembra. O aparelho psíquico em seu desenvolvimento, ainda incipiente, tende a descarregar toda e qualquer estimulação que venha a provocar desprazer. Ele se livra daquele que pode evitar desprazer. E assim, segundo Freud, reduzir ao mínimo a tensão energética, proporcionando prazer. Aí sim, dirigindo a sua energia libidinal para algo que lhe dá prazer. A eliminação da tensão pulsional em qualquer situação que proporcionou satisfação favorece para que o princípio de prazer regule a necessidade de recriar pela ação ou pela fantasia novas situações de satisfação. Baseado nesse princípio, nós somos eternos insatisfeitos. Todo indivíduo conheceu e passou por uma fase em que sentimentos de amor pela mãe e de ciúme do pai são muito fortes. Porém, comuns a todas as crianças quase na totalidade das culturas, em qualquer lugar do mundo. Há lugares no mundo que são bárbaros, que fazem atrocidades, como é o caso lá de onde veio aquela menina Malala, e que quando nasce uma menina lá, eles arrancam o clitóris dela para ela não ter prazer. É barbaridade, realmente. Essa aí conseguiu fugir e revelar, foi uma coisa fantástica. Esse conjunto de investimentos amorosos e hostis que a criança faz sobre os pais é um processo que deve conduzir ao desaparecimento dos mesmos e a sua substituição por identificações que vão lhe trazer prazer. Então, lá no começo do período de piano, menino ou menina, habitualmente mantém com a mãe a sua relação do objeto mais forte, pois esta se desenvolve a partir de amamentar-se na mãe.
onde já se acham presentes sensações sensuais, que se expressam nas agradáveis sensações orais relacionadas ao processo de sugar, ao toque dos lábios, que é bastante sensível, com a pele quente. Não tarda que as sensações genitais entrem em cena, diminuindo esse desejo pelo seio materno, o qual permanece ativo na mente inconsciente e, em parte, na mente consciente, de modo a incluir gratificação dos desejos genitais que despertam na criança. Ao mesmo tempo, se desenvolve o desejo de possuir com exclusividade seu amor e admiração, o que provavelmente se relaciona ao desejo de ser grande e ser papai, e fazer o que o papai faz com a mamãe. A criança percebe que faz alguma coisa, ele não sabe o que é. Complica quando ele vê, porque ele não entende. E, frequentemente, o relacionamento da menina com a mãe se mostra mais ambivalente do que com a maioria dos pais. Não obstante, fantasias sexuais e desejos referentes à mãe permanecem ativos na mente da menina. E assim, ao lado do amor dos pais, coexistem sentimentos de rivalidade para com ambos. A mãe pode se tornar uma rival. E essa mescla de sentimentos é levada adiante em seus relacionamentos com irmãos e irmãs, que também podem se tornar rivais na mente da criança. O caso que eu falei com vocês do Peter Pan, né? Que tem a fixação na infância bem pequena. Ele estava com 7 meses, a mãe engravidou. Então ele não tinha ainda 2 anos e já tinha o irmão dele ocupando o lugar dele. E com isso ele se sentiu rejeitado. Essa fixação que ele leva dessa fase infantil, como também tem dificuldades no desenvolvimento da fase fálica, quando a gente fala sobre sexo, ele tem vergonha de falar sobre sexo. Uma ocasião, a gente conversando, falando sobre sexo, ele já está comigo também já há quase 8 anos de terapia. Ele adora fazer terapia porque ele pode falar de tudo, né? Então faz muito bem para ele, porque é terapêutico realmente. E um determinado momento que ele me dizendo que fazia já 2 ou 3 anos que ele não tinha uma relação sexual com uma mulher. E ele hoje é um homem de 31 anos, tem uma filha de 10 anos. E, e aí, quando eu falei com ele, mas você se satisfaz com a sua masturbação? Ele virou a cara com vergonha de falar que ele masturba. Ah, não quero falar desse assunto. A fixação está lá na infância. A criança, naquele período dele, tem vergonha. Esses sentimentos, para com os últimos, como acontece com o menino, também formam a base de relacionamentos homossexuais diretos na vida ulterior. E mais uma questão que pode levar para a homossexualidade, conforme pontuado ontem pela nossa querida colega Gabi. Podendo ser os mesmos desviados e sublimados. E a atração pelo sexo oposto predomina. Alguns remanescentes da fixação materna freudiana sempre são encontrados nas mulheres. E ainda, os objetos masculinos de amor de muitas mulheres têm mais características da mãe do que do pai. No começo do período edipiano,
o menino ou a menina habitualmente mantém com a mãe a sua relação do objeto mais forte, pois essa se desenvolve a partir de se amamentar na mãe, onde já se acham presentes sensações sensuais que expressam agradáveis sensações. A irmã na parte de baixo, ao mesmo tempo, desenvolve seu desejo de possuir com exclusividade seu amor e admiração, o que provavelmente se relaciona ao desejo de ser grande e ser papai, e fazer o que o papai faz com a mamãe. Repetindo, portanto, para confirmar o que nós estamos falando. O termo narcisismo se aplica em inúmeras circunstâncias, tais como um estágio de desenvolvimento, um tipo de libido, um tipo de objeto da libido, um modo de escolha objetal, um modo de se relacionar com o ambiente que está inserida ou onde ela se encontra, uma atitude, uma autoestima, uma perversão da sexualidade e assim tantos outros. Por outro lado, podemos dizer sobre um tipo de personalidade que pode ser normal, neurótica, perversa, psicótica ou borderline, que é contado já há longo tempo nas histórias infantis, a bruxa malvada. Numa interpretação maravilhosa no filme Espelho, Espelho Meu, com Julia Roberts. Vale a pena assistir agora com esta visão que a gente tem para entender melhor o narcisismo. Como também encontramos essa perversão na Malévola. A libido evolui submetida a um processo de relacionamento intimamente com o instinto sexual. Essa força instintual tem uma energia muito grande. Entende-se que possa ser a vinculação sexual uma relação existente entre um sujeito que dirige uma carga de afeto a outro, que a recebe, podendo ainda ser do mundo interno ou estar no mundo externo. São dois tipos de energia. A energia sexual, libido, e a energia agressiva, na expressão do instinto de morte, ou da pulsão de morte. A carga de uma ideia ou representação mental com energia psíquica é denominado de investimento psicoenergético em relação a uma ideia ou representação, disse que está psicoenergeticamente investida. O grau em que o investimento de uma ideia está preso a ela é encarado como sendo um fator importante para distinguir os dois modos do pensamento, o processo primário e o processo secundário. Aqui estamos falando da energia libido sexual, mas esta energia, essa energia agressiva da libido, é para tudo na vida. A libido não se projeta sobre um objeto, mas recobre o objeto ou a representação da imagem interna, ou representante do objeto real, ou ser um objeto real do meio ambiente. E Freud afirma, portanto, que a pulsão representa o conceito de que algo é limite entre o soma, que é o corpo, e o psíquico, que é a mente. Forma definitiva do inseto que emerge da pupa ao final do terceiro estágio da metamorfose da sua vida, e na qual define seu sexo, simbolizando, portanto, um imago. E que é através da sua própria energia que este inseto, a lagarta, vai se transformar e se transformar numa bela borboleta capaz de voar. E que voa, linda. Quando ela está ainda no processo do casulo, fazendo a força para criar força nas suas asas, se nós ajudarmos a tirá-la de lá, ela não vai voar.
porque ela não adquiriu uma resistência e energia suficiente para levantar voo. Alguém está pegando um áudio aí, por gentileza, desliga o microfone. Por favor, muito obrigado. A imagem na psicanálise, imagem ou fantasia de uma pessoa carregada de valor afetivo, formada na infância, é projetada mais tarde sobre certas pessoas do meio ambiente. Uma fantasia infantil muito interessante isso. Representação de uma pessoa, o pai, a mãe, ou alguém querido bem próximo, formada no inconsciente durante a infância e conservada de forma idealizada na idade adulta, segue, portanto, nas teorias de Jung. O poder, a fantasia. A criança, em seu desenvolvimento em relações com o mundo interno e externo, vai assimilando as demandas originárias das relações objetais, tendo maior significação a relação com os pais ou substitutos desses. Hoje, em grande número, os avós ou cuidadores. Aí surge o ego ideal, uma subestrutura do aparelho psíquico, assemelhada ao superego, que abriga valores ideais impregnados de ilusões narcisistas inalcançáveis. Aí está uma ilusão narcisista da criança. Ela acha que ela pode voar, que ela é poderosa. Mas, de modo geral, na fase fálica, se assemelha ao adulto de um ponto de vista sexual. Mais do que se costuma perceber. Seu interesse pelos genitais e pela masturbação alcança significação dominante, chegando a parecer uma espécie de orgasmo genital, ainda pequenininho. O menino se vê ajudado por sua inclinação motora, mantém sua crença na sua força corporal e o prazer no seu corpo. As crianças nesta fase fálica, principalmente os meninos, gostam de brincar de luta, de derrubar um adversário, brigam entre si. A importância da masturbação à infância pode-se remontar os dados obtidos dos sonhos e do pensamento inconsciente, servindo de meio pelo qual a criança aprende, aos poucos, o controle ativo da experiência da excitação sexual. Acontece a excitação sexual, aí nesta animação que está do Pato Donald, tem a excitação, o pênis endurece e não sabe o que é. Não sabe para que serve, mas se toca no pênis tem prazer. A masturbação é algo que dificilmente a pessoa escapa. Nas meninas, as mesmas fantasias de desejo, devido à tenacidade dos vínculos com seu genitor, culminando no desejo de ter um filho dele, é a força motivadora da masturbação infantil feminina. Tanto que nas mulheres, a realização da mulher é ter um filho, devido a este complexo de Édipo. Mulheres que vão chegando lá nos seus 36, 38 anos de idade, que não têm filhos, elas começam a ficar mais neuróticas, porque dali a pouco elas entrarão numa fase em que não haverá mais a produção de óvulos.
Então não haverá mais fecundação. Inconscientemente, ela começa a ter um monte de reações que se manifestam nas terapias. Por quê? É instintual da mulher a reprodução. É a continuidade da raça. Mas a criança sente o fato como um golpe narcísico, tendo a impressão de ser inferior ao pai na habilidade de pianar. É nesta fase que o menino se identifica com seu pênis, numa valoração narcísica do órgão, embora ainda não tome posse dele como determinação sexual. Impulsos fálicos ativos coexistem com o desejo de ter o pênis acariciado. Porque quando dá um banho nele, que mexe no pênis dele, ele tem um prazer imenso. E quando ele toca no seu pênis, também ele tem prazer. No entanto, um medo de alguma coisa acontecer a este órgão sensível é traduzido na angústia da castração. Medo de perder o pênis. Medo de que o pênis seja arrancado. Nas meninas, a masturbação, que tem como ponto central, que é a parte do aparelho genital que se apresenta mais rica em sensações, e que atrai a descarga de toda a excitação sexual. Porém, não é a única sexualidade genital feminina, havendo também uma sexualidade vaginal. A menina, como o menino, até que lhe ensina o contrário, pensa e sente que todas as pessoas são constituídas como ela. E quando ela entra na excitação genital, ela exala aquele aroma dos feromônios, aquele cheirinho que atrai o macho, se lubrifica. Quando percebe que não é assim, sente a situação como desvantagem, uma desvantagem severa. A menina, quando quando ela se convence de que não possui um pênis, ela sente-se fracassada, acarretando sentimentos de vergonha, de inferioridade, inveja do pênis, mortificação e ciúmes, e raiva da mãe por não ter um pênis. O menino percebe que o pai perturba seu acesso à mãe. A identificação com o pai assume então a matiz de hostilidade e se torna idêntica ao desejo de substituí-lo também no que refere à mãe. Ele pode até se tornar agressivo com a própria mãe. A identificação é ambivalente desde o princípio. Pode se transformar tanto numa expressão de carinho, quanto no desejo de que alguém desapareça, até vontade de matar o pai. Ou de matar a mãe para ocupar o lugar dela para ter o pai. A observação pela criança de cenas sexuais entre os pais, ou mesmo entre os adultos, cena primária, cria certo grau de excitação sexual e a impressão de que a sexualidade é perigosa, porque ele não entende se ele vê o pênis penetrando na vagina da mãe. Ele não sabe o que é aquilo, faz um mal danado na mente da criança. Essa impressão é consequência de uma quantidade de excitação que excede a capacidade de descarga da criança. Aí ela experimenta como traumática e dolorosa, sendo capaz de, sadicamente, interpretar erroneamente essa percepção. A vida dos genitais adultos, pode originar um medo da castração. Quando se torna adulto, vai ter a sua experiência sexual, porque a pulsão libidinal é muito forte,
mas não consegue ter uma relação sexual satisfatória porque tem medo de perder seu pênis. Não existe uma idade limite que define a hora de parar de tomar banho juntos. Tem pais que falam orgulhosamente que vão com seu filho, o pai, a mãe e o filho, tomar banho juntos pelados. É uma confusão mental na cabeça da criança, porque ele olha para a mãe não tem pênis e o pai tem pênis. Então, como não tem idade limite que define a hora de parar de tomar banho juntos, mas quer tomar banho junto, toma banho de calcinha e ele com uma sunga ou de cueca. O que define a hora certa de cada um ter o seu momento privativo do banho é a vergonha e o desconforto. A criança na fase fálica começa a fazer a identificação da sua sexualidade. Se vai tomar banho com o pai, ela tem vergonha de mostrar que ela não tem um pênis. O amor de piano frustrado pela falta de um dos pais, seja por morte, por separação, divórcio do casal, por não os ter conhecido, crianças institucionais, aquelas que são adotadas, dependendo da idade da criança, afeta muito o seu desenvolvimento. A própria criança percebe que esse pai ou a mãe já existiu e que outras crianças vivem com seus pais. Então ela se sente culpada, pois essa falta cria intensos sentimentos de culpa, considerando que o desejo de piano admite a eliminação de um dos pais. Dos 2 aos 5 anos, durante a fase fálica, lá no final dos 2 anos, as pulsões instintivas, relações objetais, conflitos e fantasias da criança ficam centrados nos pais e seus substitutos. É a fase fálica, contudo, salienta as diferenças significativas entre os sexos. Nesta fase, é despertado o interesse pelo corpo nu, a curiosidade a respeito do sexo oposto e um desejo de ver, o voyeur, que é escopofilia, e mostrar os órgãos genitais, exibicionismo, voyeurismo. Freud situou o complexo de Édipo por volta de 3 anos, postulando duas formas. Uma forma positiva, que consiste num desejo sexual pelo genitor do sexo oposto, e sentimento de ódio e desejo de morte do genitor do mesmo sexo, porque está competindo com ele, está tomando o lugar dele. E a negativa, onde há um desejo amoroso pelo genitor do mesmo sexo e um ciúme e desejo de desaparecimento do genitor do sexo oposto. Essa negativa, portanto, é uma manifestação da homossexualidade. O menino entra na fase do desenvolvimento edípico sentindo-se apaixonado pela mãe e pelas estimulações e manipulações da mãe. Sente orgulho de exibir-se para ela. Interessante um caso de uma mulher aqui da região. Eles tinham uma pousada, mas o marido cuidava da administração, ficava o dia inteiro no computador e ela cuidava da logística dos atendimentos. Mas eles já não dormiam juntos fazia tempo. E ela tem um menino de 5 aninhos, que quando saía para ir para a escola, vinha dar um beijinho para ela, que ela ia subir na van, ele ia na van, ele dava um beijinho dela, um selinho, ela dá um selinho assim na boca, né? Esse selinho que está aparecendo aí, e ele dizia assim, mamãe, eu te amo, quando eu crescer eu vou casar com você. Olha a manifestação edípica tão forte. Ela inconscientemente acha aquilo tão lindo.
mas está causando na criança um problema seríssimo para a vida adulta. Ainda mais grave porque essa criança não era filha do marido dela. Foi uma aventura que ela teve fora do casamento, numa única relação sexual, e que ficou grávida do menino. E o ex-marido dela não sabe disso. Pensa que é filho dele. E como ele só tinha mais 3 meninas, e veio um menino, é o menino dos olhos dele. É o filho preferido, que não é dele. Que confusão, não? Aí o conto da lenda do mito de Édipo se repete na fantasia e numa atitude psíquica. Há uma situada ambivalência entre amor e ódio em relação ao pai. E com isso intensifica o conflito de Édipo. A menina, para compreender a falta de pênis, fantasia que possui um pênis, e acredita que se foi cortado, poderá crescer. Muitas mulheres sentem na menstruação uma prova de sua anterior castração e fica perturbada com essa ideia, porque quando começa a menstruação, ela não sabe o que é. Então, vem aquele pensamento inconsciente de que é uma ferida ainda quando foi castrada, que ela tinha um pênis e cortaram o pênis dela. Ainda mais quando não tem orientação, não tem uma mãe para conversar a respeito, uma mãe para cuidar, para falar o que é uma menstruação. Desenvolve sentimentos de inferioridade e uma inveja do pênis. E dependendo do seu desenvolvimento, a sua revolta poderá desenvolver características masculinas. Há meninas que, quando menstruam pela primeira vez, né, a primeira menarca, elas ficam desesperadas, elas choram, não sabem o que fazer com aquilo. Às vezes vai tomar banho e começa a sair sangue, ela grita apavorada que está saindo sangue. Normalmente a menina renuncia ao desejo de possuir um pênis, mas desenvolve o desejo de ter um filho. Isto vai acompanhar a mulher por toda a sua vida. É da natureza humana. A personalidade e o processo de adoecimento psíquico é tão importante, porque as crianças, se fala assim, as pessoas grandes, elas foram um dia crianças, mas poucas lembram disso. À medida que a criança vai se desenvolvendo, as mães se aborrecem, os pais se aborrecem, mas não se lembra que também eles foram crianças e que eles precisaram de atenção e que a falta de atenção trouxe para eles problemas na vida pessoal, na sua personalidade, deixando uma psique doentia. A questão de sentir e ser, isso como é importante, a questão de sentir e ser. Envolve o expressar sobre o desenvolvimento da pessoa, ou persona, que é a personalidade, desde o nascimento até que possa vir a ser ele mesmo, sentindo, vendo, participando e se comportando num complexo desenvolver, sem, no entanto, alcançar a totalidade do desenvolvimento. O desenvolvimento do complexo de Édipo, mediante as identificações, os valores e demais ideais formados no superego, ideais na formação do superego, que envolve essa etapa do desenvolvimento do ego, o meio ambiente cria desejos pelo estabelecimento de objetivos específicos e influencia o sujeito em relação aos valores que atribui a modos particulares, de ajustar a necessidade interna à realidade externa. A criança que vai para a cama dos pais, 3 anos, fase fálica, é um problema seríssimo. Dificulta a relação sexual entre os pais,
mas ele quer ter a posse da mãe. Então, são poucos aqueles que, quando a criança está chegando no seu 1 ano e meio, chegando próximo dos 2 anos, que já separa o bercinho da criança do quarto. E respeitar essa privacidade, para a criança se acostumando que o quarto do papai e da mamãe é o quarto do papai e da mamãe. Isso no nível que nós estamos falando, no nível de uma classe que tem condição de fazer isso. Agora, tem um número muito grande na periferia, é todo mundo num único quarto. Uma ocasião, uma senhora trouxe a filha de 9 anos, e estava com outra de 7, e ela falou que a filha de 9 anos, ela foi diagnosticada pelo psiquiatra e pela psicóloga que ela tinha TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E se eu poderia atender? Sim, eu posso atender, mas tem uma condição. Você vai levá-la no meu consultório, você fica esperando na sala de espera. Mas a segunda condição é que você também venha fazer sua terapia. A menina se identificou, fiz muito rapport, ela se identificou, conversava comigo livremente, aí me contando como que era o ambiente da casa dela. Um apartamento de 2 quartos. Ela é filha legítima do primeiro casamento, mas o que aconteceu? Esta mulher, ela teve 2 filhas. E na frente dessa de 9 anos, ela dizia que a de 7 anos tinha mais equilíbrio do que ela. Imagina como já afetou na psique dessa criança. Mas aí, depois que ela veio fazer terapia, ela me contou que 1 mês antes do marido morrer, ela teve uma aventura com o cara da frente do prédio e começou a transar com ele. E engravidou. 1 mês depois, o pai dessa menina de 9 anos morreu. Mas para a menina, o verdadeiro pai é esse que morreu. Então, para ela, o pai estava vivo, não tinha morrido. Porque assim que o pai morreu 1 mês depois, ela se juntou com esse outro cara que ela teve a aventura. Ele já tinha 2 filhos, já com 20 e 22 anos, e elas 2 filhas de 9 e de 2 anos. Anteriormente, ela tinha tido um relacionamento, também teve mais um filho. Então, eram 2 jovens, mas no relacionamento dela também já tinha um adolescente, mais 2 crianças, o pai e a mãe, num apartamento de 2 quartos, com um cachorro e com um gato. É possível que haja harmonia na psique da criança? Que ela seja uma criança equilibrada num ambiente desse? Hiperatividade, mas não como uma doença de hiperatividade, e sim uma hiperatividade por causa do ambiente que ela está inserida. Então, um diagnóstico precoce sem entender a vida íntima daquele casal, com seus filhos lá dentro. A mãe começou a terapia e manifestava um punhado de doenças. Tinha metriose, tinha depressão, pânico, crise de choro, também pudera. E transmitindo tudo isso para a menina que estava se formando. Então, a realidade está inserida, é muito importante para a gente poder fazer um trabalho nesse sentido.
As etapas evolutivas na formação da personalidade, no desenvolvimento da criança, muito importante isso, porque ela vai adquirindo valores, não são estanques e tampouco seguem uma progressão totalmente linear. Pode ser dito que elas se transformam, interagem permanentemente, superpõem-se e ainda de alguma forma permanecem a vida toda nessa etapa evolutiva da vida. Freud, na sua teoria, apresenta a noção de fase de forma mais sistematizada. A importância da proposta freudiana em relação a essas fases evolutivas é que os diferentes momentos dessa evolução deixam impresso no psiquismo aquilo que denominou de pontos de fixação. E esse ponto de fixação, a pessoa age inconscientemente pelo seu ponto de fixação, não sabe por que está agindo. O caráter não se desenvolve através dos conflitos internos. A maior parte do trabalho na clínica consiste em lidar com traços de caráter que constituem os desfechos dos conflitos intrapsíquicos. Aí temos que passar a entender bem o que é o caráter. Um mau caráter, um bom caráter. Muito bem interpretado aí pelo Dona Bela, o mau caráter. Durante o desenvolvimento infantil, logo nos primeiros anos, é impossível antecipar, prevendo ou dizendo quais são os traços de caráter que perdurarão como parte da estrutura mental estável do indivíduo. E o que é o caráter? Caráter é a soma de nossos hábitos, virtudes e vícios. Caráter, em sua definição mais simples, se resume à índole, é a índole da pessoa. É desafiador, covarde, inconstante. Essas variações podem ser inúmeras. Não é o caráter que sofre as influências pelo meio em que está submetido, porque isso vem de dentro dela. O nosso caráter, quando nós passamos a compreender, entender o nosso caráter, que ele é instintual, ele é inato, aí entendemos o nosso caráter, nós estamos vigilantes para trabalhar com o nosso caráter, para controlar o equilíbrio da mente. Então, volta aqui, o caráter que sofre, não é o caráter que sofre as influências pelo meio que está submetido, pois o ser humano demonstra sua característica pessoal desde os primeiros meses de vida. O caráter é algo inerente do ser humano, inerente do próprio espírito. E os modos de educação, adaptação a diferentes condições e fases da vida humana, apenas levam o ser às escolhas que deve fazer, obedecendo elas a esse princípio. Está aí, manifestação do adoecimento psíquico, onde existe uma tessitura interna sobre a condição da formação humana que é difícil de explicar claramente, ou dizer de forma convincente, pois a questão é de sentir e ser. Quando a gente fala a questão do sentir e ser, nós vamos lá no drama de Hamlet, de Shakespeare, to be or not to be, that's the question. Traduzindo, ser ou não ser, esta é a questão. E o conflito no adoecimento psíquico, da não realização, se não está realizando, não tem satisfação, é porque não está sendo na sua essência. Isto envolve o expressar sobre o desenvolvimento da pessoa,
ou do persona, que é a personalidade, desde o nascimento até que possa vir a ser, sentindo, vendo, participando e se comportando no complexo desenvolver, sem no momento, entanto, alcançar a totalidade. Então, as mães mais antigas, quando vê uma criança que não quer ficar com ela, que rejeita a avó, ela fala assim, mas essa criança tem uma personalidade ruim, né? E não é isso. Está estigmatizando, está provocando mais mal ainda falar da criança assim. A pessoa precisa encontrá-la como ela é, o que ela tem das potencialidades dela que estão acumuladas dentro do ser humano. Aí a histeria aparece e, em sua conceituação, abrange muitas modalidades e graus, tanto em termos de traços caracterológicos, como em quadros clínicos, podendo ser dito que está presente em todas as psicopatologias, devido à sua almodagem e plasticidade. No obsessivo, surgem compulsões e rituais persistentes e irresistíveis. Empenhados em atos aparentemente sem sentido, motor dos pensamentos obsessivos que acompanham as neuroses obsessivas compulsivas. Aí se desenvolve o famoso TOC. Entre as características desse tipo de neurose, encontra-se a dúvida, a indecisão, o pensamento mágico e onipotente, a digressão, a incoerência, a retração e o adiamento entre outras pessoas, entre outras situações. No neurótico obsessivo, predomina uma tendência à passividade e cuidados ante a qualquer iniciativa, nos mínimos detalhes, sujeito que se deixa subjugar pela neurose. Há outros indivíduos obsessivos nos quais prevalece uma atividade agressiva com características mandonistas, intolerantes ante a erros e falhas, intransigentes perante as limitações dos outros, adotando uma postura despótica e tirânica, embora sejam pessoas sérias, bem-sucedidas e bem-intencionadas. Vocês poderão ver claro isto no filme O Aviador, com Leonardo DiCaprio. Fato real daquele personagem, o papel que ele interpretou, que foi o criador da maior companhia americana de aviação. Transtorno obsessivo compulsivo. A Simone, se não me engano, tinha me falado no começo, não, Simone? Foi você, né, Simone? Sim, sim. Uhum. Fui eu. Então, agora nesse ponto aí, que é bastante interessante, da origem do transtorno do neurótico obsessivo. Para chegarmos à compreensão do desenvolvimento que envolve padrões de comportamento, é necessário fazer referências a um conjunto de características surgidas desde o início da vida. Daqui a pouco nós vamos identificar essas características. Você também poderá ver essas características e começar a fazer as suas identificações. A maioria das impressões que transcorrem desde o nascimento, bem como nos primeiros anos de vida, elas se tornam esquecidas, reprimidas, e permanecem inconscientes, sem perder a sua energia inicial. Associada a essas, vão sendo adicionadas as introjeções, identificações, acrescidas de valores e princípios internalizados, que acontece no transcorrer da vida. Por isso que eu falo no início da aula, do primeiro módulo, a mochila da vida. Mochila da vida que vai se acumulando de afetos.
As características de um transtorno obsessivo compulsivo manifestadas. A identificação. Então, são pensamentos recorrentes que persistem no que causa um mal-estar significativo. Esses pensamentos não se relacionam com problemas da vida real. Se esforça muito para eliminar esses pensamentos e ainda assim poucas vezes consegue. São pensamentos que atribulam a mente humana. Comportamentos repetitivos e obsessivos com algum assunto específico. Higiene pessoal, limpeza da casa, verificar constantemente que as coisas são corretas, regras que deve seguir de forma rígida, sem falha, e se angustia quando as coisas não são como quer. Dúvidas com relação a tudo. E isso que angustia. Não tolera incerteza. Se zanga demais, quando algo na sua casa se desarruma, qualquer coisa. Pingou uma gota de café no piso, é um desespero. Ou perto algum elemento insignificante. Não possui capacidade de concentração. Compulsões podem abstrair a um mundo de pensamentos fantasiosos e passa muito tempo na lua. O pensamento mágico intensifica ainda mais o conflito obsessivo, pois o obsessivo acredita que desejar faz acontecer, e o que o pensamento é igual ao ato. Esse tipo de neurose também é conhecida como a neurose da culpa. A severidade do superego se volta contra os impulsos, afetos e ideias envolvidas, jogando culpa. Os mecanismos presentes nessa psicopatologia são o isolamento, o deslocamento, desloca para outro objeto, a intelectualização, portanto, então, estuda, mas não pratica, a formação reativa e a anulação em relação ao pensamento, que resultam em formações de compromisso manifestas em forma de neuroses ou em formação de traços de caráter. Daí, nós vamos entender. Nós temos quociente de inteligência, que é o QI. Se vocês quiserem conhecer seu quociente de inteligência, pode procurar na internet, que existem testes lá para você fazer. Mas nós vamos falar aqui do quociente de inteligência, que é um rateio geral, da sua habilidade de pensar e raciocinar. Isto é QI. A sua pontuação de QI é realmente uma identificação de como você se compara em relação à maioria das pessoas em seu grupo de idade. Nós somos inteligentes emocionais. Aprendemos com a vida estudando, exercitando a nossa mente, exercitando o nosso cérebro. Aprendemos com o sofrimento, com as perdas. Aprendemos com as dificuldades. Precisamos aprender a utilizar bem nossos conhecimentos e experiências. Isto é sabedoria. Mas se continuamos fazendo as mesmas coisas que não dão resultado, ou que o resultado é negativo, vamos continuar a ter resultado negativo. Não é sabedoria? A sabedoria é utilizar toda a sua experiência a seu favor. Exercitar a mente, exercitar o cérebro, inclusive ajuda a proteger o mal de Alzheimer. Mas para isso,
nós vamos considerar o quociente emocional, que é o quê? Que é a sua inteligência emocional, que é a sua capacidade de desenvolver, de reconhecer os próprios sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. Porque o QE precisa desenvolver muita resiliência, saber enfrentar os afetos, saber enfrentar as agressividades, saber enfrentar as perdas. O quociente emocional é aquilo que você faz com as suas emoções. Então, eu coloquei um teste para vocês, onde vocês vão colocar dentro dessa folha, que está apenas um pedaço para explicar, e vão dar uma nota. É espontâneo livre? Se sempre é espontâneo livre, a nota que você vai colocar aqui no quadrinho branco é 3. Aqui nesse exemplo está, tem movimentos firmes e eficazes? A nota foi 3. É espontâneo livre? Lá está, 1. Às vezes, né? Frequentemente. 2. Despreza os outros, frequentemente. Perdoa as falhas alheias. Dialoga facilmente com qualquer pessoa. Não consegue recusar um pedido. Aí vocês vão colocar a sua característica, como que você reage dentro das situações que estão sendo colocadas aí nesta folha que eu mandei para vocês fazer o seu teste de Q, que é da inteligência emocional. E embaixo vamos fazer a soma. Aqui apenas simbólico. Aqui não está somado o que eu coloquei, apenas para vocês se listarem. Depois que vocês fizerem a soma, vocês vão ter uma coluna CR, AM, AD, LV e AP. Aí vai montar o seguinte, você tem um gráfico para montar. O CR é personalidade crítica. A M, personalidade amorosa. A D, personalidade adulta. LV, personalidade livre. E a P, personalidade adaptada. De acordo com a Isso dá para sua... fazer a partir de que idade? Como é que é? Esse teste dá para fazer a partir de que idade? Não, é com você. Ah, tá, com você, mas eu falei, se fosse aplicar um teste desse Não, não é para você em aplicar alguém, na pessoa. tá. É para você aplicar em você, para você ver como é que está o seu equilíbrio, o seu desenvolvimento no quociente emocional. Tá, mas eu pensei que poderia, por exemplo, num atendimento, aplicar em alguém no Não, não, não. escritório. Nós não fazemos isso em atendimento. Tá? Nós não fazemos isso em atendimento e não vamos dizer para a pessoa, dar para ela um diagnóstico. O psicanalista não faz isso. Sim, sim, Ok? tá certo. É para você, como psicanalista, você se conhecendo cada vez mais. Como é que você trabalha a sua inteligência emocional? Ficou claro? Ficou assim. Ótimo, que bom. Alguém mais quer falar? Está havendo uma impedância? Tá, então eu vou explicar. Você vai pegar da coluna CR, que é a primeira coluna, o total que deu lá. Desse total, você vai partir aqui do CR e vai traçar uma linha até onde foi o total. Olha aqui, olha. Partiu do zero, aqui simulando, como exemplo, na coluna CR deu 15. Partindo do ponto da coluna CR, você vai colocar o resultado encontrado na AM. Então, partindo aqui, vai encontrar o resultado, foi lá no 21. Partindo do ponto da AM, você vai fazer um traço da AD, da coluna D. Foi lá em cima. Partindo da coluna D, vai lá no LV, na coluna LV, e vai colocar o resultado aqui. E partindo da LV, você vai na coluna AP,
e vai traçar. Aqui no caso ela terminou em 16, e ela formou um gráfico da sua inteligência emocional. Aí sim você começa a analisar. Você vai usar isso a seu favor. E você vai usar isso a seu favor para você se equilibrar como psicanalista, para você neutralizar. Porque à medida que você vai ouvindo a fala das pessoas, ela vai te transferindo afetos e vai afetar as suas emoções. Então, você sabendo disso, vai buscar obter um equilíbrio. Aí sim, é interessante fazerem isto. E no nosso próximo encontro, aqueles que quiserem mostrar o seu resultado, mostrar o resultado, para que possa ver as diferenças que existem de pessoa para pessoa. Ficou claro? Ficou assim. Personalidade é o que você faz, que representa o que é. Não é a sua autenticidade do temperamento, nem o caráter. A personalidade, a que eu estou aqui agora, é de professor de psicanálise, o mestre, esta é a personalidade. Mas eu não estou levantando aqui, transmitindo aqui, a autenticidade do meu temperamento, nem o caráter. Para que eu tenha equilíbrio, eu preciso ter esta personalidade controlando o temperamento e o caráter. Mas quando nós depois vamos fazer ainda numa outra aula o teste do temperamento, você também vai ter conhecimento dos seus temperamentos, para que você possa mudar o que você quiser, porque você é dono de você. Nós não podemos admitir a síndrome de Gabriela. Conhece a música de Gabriela antiga? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, não é. Nós não nascemos assim. Nós somos criados assim. E nós somos donos do que fazer conosco. Não é um predestinado. Você é capaz de construir a sua vida para você obter o seu equilíbrio. E para construir a sua vida, você precisa ter a inteligência emocional, conhecer a sua inteligência emocional e, com isso, desenvolver a sua personalidade, o seu persona. Muito importante para uma vida com mais qualidade e com mais equilíbrio. Obrigado pela participação. Trabalho para nota um artigo sobre o conteúdo da apostila com as suas considerações. Também tem um filme muito bom para assistir, que é O Melhor é Impossível, também serve o aviador. Nossa próxima Muito aula, bom. 22 e 23 de março, módulo 8, com a psicanálise 3. A angústia da separação, aliança terapêutica e neurotransferência. Vou tirar dos slides para que a gente possa conversar. Ok. À disposição, meus queridos, minhas queridas. Está ficando cada vez melhor o curso. Né? Está ficando mais interessante. No começo, assim, era mais difícil, né? Muitos termos. Eu acho que agora está começando a ficar mais interessante. Uhum. Por E isso vai leva voltando, né? por isso Isso leva também 2 que eu anos e 2 percebo. meses, não é, Simone? Sim. Não, e o que eu percebo é que vai voltando. Por exemplo, a gente viu lá o que era a pulsão. Por que a gente teve que ver aquilo? Porque isso vai aparecendo sempre, né? Sim, sempre. Então, isso que é interessante. Aí a gente viu, às vezes não entende muito ali no momento, mas vai repetindo, e a gente vai entendendo, né? E aí vão apresentando os cases, né? E Sim. aí começa a fazer as identificações. Aí, como que isso afeta você também é muito importante, porque você vai se conhecendo cada vez mais. Seu autoconhecimento de como você é extremamente Sim. importante.
Agora a Vanessa certeza. apareceu, olha aí. Que bom. Eu estava aqui, só estava escondida. Estava escondida. Mas que bom estar aqui com a gente. Ô, professor, eu já fiz ali a minha planilha, depois a gente envia para o senhor ou como é que funciona isso? Não, não precisa enviar para mim, porque é uma avaliação para você, não é para mim. Se você quiser mostrar para os nossos colegas, vai ser interessante que cada um poderá sempre apresentar e ver as diferenças que cada um tem. Você puxou o gráfico, Vanessa? Não estou te ouvindo, você cortou o áudio. Eu já respondi, eu só estava terminando de somar as colunas ali, porque como o meu abriu em PDF, ele não somou. Aí tem que Ele somar não manualmente. soma. Mas eu já tinha respondido tudo. Tá. Mas você não construiu o gráfico ainda, né? Não. Ainda não. Depois que você construir o gráfico, cada um fizer seu gráfico, vamos marcar para a próxima aula, cada um apresentar o seu gráfico. Sim. Legal? Quem mais? Como é, Antônio? Hoje não pediu para ninguém apresentar fantasias? Fantasia de carnaval? Tem ninguém com fantasia de carnaval aí? Se eu fosse falar Eu apresentar as tenho. fantasias, começaram a sair as fantasias mentais, né? Não, mas na aula de ontem você pediu que se alguém tinha alguma fantasia de carnaval. Você tem Lembra? alguma aí para apresentar para nós, por favor? Tenho, Vamos lá. tenho. Vamos lá. Estou pronto. Estou com a fantasia de carnaval. As Índias. Vamos para as Índias. Que legal. Cada um com a sua doideira. Que legal. Vão pular carnaval de indiano. Pronto. Tá? Gostei, muito bom. Palmas para você. Gostou? Viu? Boa. Estou pensando em ir para Itajaí com ela. Muito bom. Valeu. Alguém mais Itajaí colocou está uma desanimado fantasia? no carnaval, hein? Itajaí está bem desanimado. O pessoal está desanimado por dar aula. Muito bom, Álvaro, muito bom. Isso aí, tem que estar bom para o carnaval. Isso. Vamos dizer, solta as frangas. Não precisa largar a franga, mas pode dar uma olhada nas frangas. Dá uma olhada nas frangas, com certeza. Agora, se quiser soltar as frangas, vem no Naveguei, né? Mas cortaram barato, né? Diz que não tem Naveguei mais. Não tem mais? Não. Mas era uma loucura aquilo lá, né? Nossa, impressionante. Mas era uma baderna também, dava muita briga. Quebravam as coisas. Alguém mais? Alguma pergunta? Então, bom carnaval, aproveitem, recebam o meu abraço com muita alegria no coração. Obrigada. Agora eu vou para o mercado, isso sim, que ainda vou no mercado. Vou receber visita. A visita está chegando agora de Brasília aqui. Daqui a pouco ela chega, daqui a uma Tem que horinha. abastecer a casa. Sim, com certeza. Vou lá. Esse é meu carnaval de praia. Isso aí. Bom carnaval para todos. Bom carnaval, pessoal. Beijão. Bom descanso também. Bom descanso.